Você sabe de onde vem o termo índio? Ele provém do fato de que quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, ele acreditava que havia chegado às Índias. E assim, batizou os nativos da América como índios. Olá, a aula de hoje é sobre os nativos do Brasil, os indígenas. No entanto, vamos desmitificar essa narrativa contada pelos europeus. Exatamente. Inclusive mostrar que a história dos indígenas não se inicia com a chegada dos europeus, como é comumente disseminado nos livros tradicionais. Como muitos sabem, antes da chegada dos portugueses, o então Brasil já era composto por diversas tribos indígenas espalhadas pelo território, e agora estima-se que naquela época os índios brasileiros tinham entre 1 e 5 milhões de indivíduos. Isso mesmo, vamos falar sobre o povo G. Mas antes, você sabe o que significa G? G significa pai. A figura paterna tem uma grande importância, um grande significado para essas civilizações. Há várias teorias referentes à origem desses povos. Uma dessas é que eles haviam migrado da região andina, da região da Cordilheira dos Andes, para o meio do território brasileiro. Afinal, quem é a tribo G? Bem, no passado eles eram caçadores-coletores, não possuíam moradia fixa, ou seja, eram nômades e viviam em uma hierarquia social muito bem definida. Eles também demonstravam grande conhecimento tecnológico, porque eram capazes de construir casas subterrâneas. Mesmo, para se protegerem do frio, eles moravam nessas casas subterrâneas, cavavam um buraco ao chão de aproximadamente 2 metros de profundidade e protegiam esses buracos com telhados feitos de galhos de árvores cobertos por ramos de palmeiras. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Se sustentavam basicamente da coleta de frutas e raízes, além da caça. Vieram ter os primeiros contatos com os europeus a partir do século XVII, por volta de 1600, quando os portugueses começaram a adentrar o interior do país. Diferente do modo de política imposto pelos europeus, na tribo G todos recebem os mesmos tratamentos. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando um índio caça, ele distribui por toda a tribo. Estamos tão acostumados a ouvir sobre a grande influência dos reis europeus na sociedade, mas vocês já ouviram falar sobre a importância e o papel dos pajés e caciques na política indígena? O pajé é considerado sacerdote da tribo, pois conhece os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele é curandeiro e detém sabedoria de chás e ervas capazes de curar doenças. Ele também é responsável pelo famoso ritual de pajelança, onde evoca deuses da floresta e de seus ancestrais, que ajudam a curar. O cacique também é importante na vida tribal, pois ele desempenha o papel de chefe, organizando e orientando os indígenas. Ah, agora eu entendi! Eles se localizavam na região central do país, no interior do território brasileiro, hoje principalmente onde é correspondente a Goiás e Tocantins, principalmente em regiões de Planalto, ali no Planalto Central, mas também se estendia ao Cerrado do Brasil. Além disso, eles não ficavam apenas no centro, eles também se estendiam para o sul do país, principalmente na região norte do Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina. A construção social do povo G era baseada principalmente na divisão de tarefas em critérios de idade e sexo. As mulheres elas não participavam tanto das decisões das aldeias e ficavam em tarefas referentes à colheita, por exemplo. Os homens, em contrapartida, guerreavam e caçavam. Os chefes das aldeias eles não poderiam tomar nenhuma decisão antes da aprovação de um conselho de outros chefes da tribo. E aí, beleza? Como vocês viram, a Aira falou sobre a organização dos índios Gé. Contudo, irei falar um pouco sobre economia. Bom, para começarmos a falar da economia dos índios Gé, é necessário saber como os historiadores e pesquisadores chegaram a tal conclusão. Tudo começou no município de Lages, hoje um dos lugares mais frios do Brasil, que com base nesse local foi publicado em 2015 que pela primeira vez foi divulgada a identificação de vestígios do consumo da mandioca, do feijão e talvez do inhame, além dos tradicionais milho e abóbora. Eles descobriram vestígios de amido e fitolitos associados a esses vegetais. Para quem não sabe o que são fitolitos,
Se trata de partículas microscópicas formadas nas plantas. Essas descobertas indicam que os Gés tinham uma economia de subsistência diversificada e, além de caçar, pescar e coletar, produziam sua própria comida mais de um século antes da chegada dos europeus. É mesmo, é? Os índios do grupo G tradicionalmente vivem de caça, pesca, coleta de produtos da floresta e cultivos agrícolas. Dentro da cultura G tradicional, não existiam roupas. Em vez disso, usavam o corpo com tintas extraídas das sementes de genipapo e de urucum e de cinzas. Esses índios praticavam a agricultura. Este que foi um dos aspectos culturais importantes para a compreensão de suas relações com os portugueses, que apesar do choque cultural e a aversão por certos hábitos, tipo nambas, os consideravam próximos a um padrão de civilização. Os indígenas pertencentes ao tronco macro-G possuem diversos reais, alguns deles envolvendo a ingestão de comidas ou bebidas com efeitos psicotrópicos, com exceção de algumas tribos, como por exemplo os caiapós, que não fazem uso de plantas alucinógenas e nem de bebidas fermentadas durante seus rituais. As religiões são predominantemente politeístas, ou seja, com 2 ou mais deuses, mas também a presença de outros seres sobrenaturais, como espíritos, por exemplo, o Chapiri e o Caroara. E quem faz a conexão entre o divino e o mundo humano é o xamã, também conhecido como pajé, que é o líder espiritual e religioso responsável pela tarefa de cura através do controle através da expulsão do controle do espírito do corpo do enfermo. E seus princípios religiosos eram muitas vezes o dualismo, que é a separação do bem e do mal. E eram extremamente ligados ao meio celeste, havendo 2 metades socio-cosmológicas, no caso o Sol e a Lua. E seus mitos narram desde o surgimento do mundo e dos humanos, como também o surgimento do fogo. É claro, há mitos que se baseiam nos ensinamentos através de lições de moral. E claro, as danças, as pinturas, as cerâmicas são levadas extremamente a sério por representar a relação deles com a sociedade, com a história, com o universo e o próprio corpo humano. Os Geis foram expulsos dos seus territórios pelos brancos que chegavam no território brasileiro. Muitas aldeias foram massacradas. E assim, os poucos que sobraram foram obrigados a viver em pequenas reservas. Por fim, precisamos analisar o impacto da colonização no modo de vida desses povos. Antes, como a Yasmin havia dito, eles usavam pouquíssimas vestimentas ou quase nenhuma, na verdade. Porém, com a chegada dos portugueses, eles passaram a usar essas roupas, o que de verdade não foi tão bom, já que eles viviam ali, uma parte do grupo vivia ali no sul do Brasil, uma região muito fria. E agasalhados, eles ficaram desacostumados com os pequenos frios da região. Assim, ficavam facilmente mais resfriados e com outras doenças. Essa foi a nossa apresentação sobre as tribos G. Muito obrigada pela atenção, por ter assistido até aqui.